mulher empreendedora, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos iniciar uma nova temporada das entrevistas que eu faço aqui de tempos em tempos com empreendedoras, empreendedores que já estão aí no campo de batalha, vendendo com anúncios aqui no Instagram e hoje a gente vai receber a nossa primeira convidada dessa temporada, muito especial também, e você vai conhecer aqui mais essa história, e eu sempre falo que nada melhor do que a gente conhecer a história de outros empreendedores que já estão aí praticando, para que a gente possa se incentivar, se motivar e seguir em frente também, porque eu sei que muita gente que está começando, às vezes se desmotiva, e o objetivo aqui dessa série de entrevistas é justamente trazer para você esse incentivo, você ver que é possível sim, você sair do zero, começar a criar anúncios que vendem e desenvolver o seu negócio aqui na internet. Então, se você gostou desse vídeo, já está aqui começando, se inscreve no canal, se está caindo de paraquedas por aqui, primeira vez que vê um vídeo do canal, já se inscreve, ativa o sininho para você poder receber mais vídeos, porque temos vídeos aqui em outros dias também no canal, sempre terças, quartas e quintas, e às 20h30, e às segundas temos a nossa aula ao vivo, sempre às 17 horas. Então é importante você se inscrever. Para ficar ligada, já deixa o seu like também para poder conhecer e curtir essa história que a gente vai começar agora. E hoje a nossa convidada é a Alexandra. A Alexandra, ela é cantora e vai contar para a gente um pouquinho da história dela. Já se apresenta para a gente, Alexandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Olá, pessoal! Olá, mulher empreendedora! Eu sou muito grata por estar aqui hoje. Meu nome é Alexandra Nicolas, eu sou cantora. Nasci no Maranhão e hoje moro no Canadá. Tenho mais de 25 anos de carreira e sou fonoaudióloga também. E resolvi, depois da pandemia, começar a me especializar para ajudar cantoras que estão começando a sua carreira e já estão com o trabalho, e de preferência que já sejam cantoras, e aí eu comecei a fazer esse trabalho na internet, de mentoria, de consultoria, e hoje eu estou aqui sendo entrevistada pela minha mentora, e para mim é uma honra muito grande, ou seja, é como se fosse de fato algo que vai corroborar com aquilo que eu já venho fazendo e venho colocando a mão na massa. Ah, muito bom. E qual que é o seu Instagram, para o pessoal conhecer lá também? Então, Alexandra Nicolas Oficial, @Alexandra Nicolas Oficial. Show, a gente vai colocar aqui também para o pessoal ir lá conhecer o trabalho da Alexandra, que agora já é cantora durante já há muitos anos, mas está vindo aí agora com uma proposta diferente, né? Você está começando essa jornada também de ser mentora. Como é que está sendo esse início? Olha, de fato, eu comecei a me interessar por esse assunto. Eu acredito que muita gente no Brasil e no mundo se interessou pelo mundo digital de verdade quando viu que era a única maneira das coisas acontecerem durante a pandemia. Mas nada que não passasse de um interesse assim que ficou latente. Eu fiquei tentando por um lado, tentei por um outro, mas eu confesso para vocês que não existe nada que funcione, pelo menos para mim, na minha experiência, na minha carreira como um todo, nada que eu tenha conseguido sozinha. Eu acredito que é necessário que você tenha, sim, uma ajuda de alguém experiente, de alguém que possa te orientar, a te dar a mão, a conversar com você, a discutir os assuntos com você, porque às vezes os problemas estão na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. A gente só vai enxergar quando alguém bota uma luz assim em cima de você. E de fato, as coisas começaram a funcionar para mim agora, depois que eu comecei a fazer a mentoria com a Ive, porque parecia assim tudo, né? E eu acho que o que é mais importante, de fato, é esse tete a tete, é esse olhar, um olhar firme e olho no olho. É nisso que eu acredito. E esse início, para mim, está sendo um tanto quanto desafiador, mas muito bom, porque tudo é um aprendizado. E o fato dela estar do meu lado, gente, me mostrando, viu isso? Viu aquilo? A gente começa. Não tem nada melhor. E o início é ou não é mais difícil, né? Não, você que já começou a carreira de cantora,
Pois é. E assim, Ive, é tudo, assim, é o que a Ive às vezes fala para mim: "Quem foi que disse que ia ser fácil?" Porque não é, né, se alguém te disse que ia ser fácil, esse alguém está mentindo, porque não é fácil. A gente começa a compreender as coisas, é que aí começa a clarear a vida da gente. É difícil, a gente precisa ter paciência, como tudo. Às vezes acha assim: "Ah, mas é no mundo digital, apertou um botão, tá tudo certo". Não, isso Basta não ter é um perfil no Instagram, já tá tudo já certinho. está tudo. Não é verdade. Às vezes você tem um perfil no Instagram, você começa com 1.000 seguidores, e aí você acha que não consegue vender, mas o que a gente percebe é que isso existe, porque está sendo bem direcionado. E o que eu acredito é que a gente precisa ter paciência e cada vez mais compreender o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. Tem jeito, né? Tem um processo, um caminho a ser percorrido, né? Não tem jeito. É. Agora me conta o seguinte, como é que você conheceu meu trabalho? Gente, eu tive um problema, porque eu comecei a fazer tudo sozinha, como eu falei para vocês, né? Eu fiz alguns cursos, mas nada que ninguém tivesse me dado essa assistência e tivesse estado ao meu lado para me contar todos os segredos, porque às vezes você acha que você compra um curso digital, que é muito bom, tá, gente? Porque às vezes você tem alguns conhecimentos de alguma coisa ou de outra, mas nada, nada como você tá tete a tete com alguém que vai te ensinar e que vai te mostrar o caminho. Então, a Ive, ela não me esconde segredos, ela me mostra tudo. E eu comecei a ver que no YouTube tinha muito mais conteúdo interessante, com longos vídeos, com uma demora. É como se fosse algo que, apesar de eu estar no Instagram, mas eu já vou migrar para o YouTube o mais rápido possível também, porque eu É, sei que existe, os vídeos são muito mais educativos, isso é a sim. verdade, assim. Me parece que tem uma coisa mais educativa não é nada o efeito rápido, é uma coisa que você começa aqui, para você, se você quiser aprender um assunto, você tem que ficar lá entretida mais de 15 minutos. Então, assim, é quem realmente está a fim de aprender. Então, eu resolvi ir É para o uma outra YouTube. proposta, né? Outra proposta. É uma proposta muito mais significativa, eu acredito. O Instagram são para assuntos rápidos, e por isso que eu tô falando isso aqui. Então, eu fui para o YouTube para começar a encontrar uma maneira, porque meus posts começaram a ser cancelados. Aí eu falei, nossa, e agora? Será que vão me banir do Instagram? Será que... Nossa, eu fiquei assim, gente, aí, primeiro eu coloquei um, aí foi cancelado. Aí o outro turbinar cancelado. Quando eu cheguei no quarto cancelado, eu falei, cara, eu Foi preciso. cancelado ou foi reprovado? Reprovado, desculpa, Foi reprovado. reprovado. Não, e é meio desesperador quando você tem um post reprovado, né? Ao ponto de eu achar que ele foi cancelado, né? É, te cancelaram no Instagram, o próprio Instagram te cancelou. Porque eu estava lá sozinha naquele turbinar, achando que eu estava ganhando o mundo com aquilo ali, né? Sem saber o que eu estava fazendo, sem ter uma noção do que aquilo, gente, tem. Quando eu comecei com a Iva, ela falou: Alexandra, isso aí tem que ter um público-alvo. Você não pode turbinar, apertar o botãozinho turbinar, coloca tantos reais. Não. E aí foi assim que eu encontrei a Iva. Eu falei, cara, eu preciso ver alguém que possa me explicar. Quando eu caí no vídeo dela, aí eu assisti esse, né? Que quando você coloca turbinar Instagram, lá vem a Ive aparecendo para você. E aí eu vi a primeira vez, eu vi a segunda vez, aí pronto, gente, eu maratonei o perfil da Ive. Gente, mas assim, é preciso maratonar. Até um momento quando ela falou assim, e olha que eu não vi vídeo de vendas, eu não vi vídeo de vendas, eu vi alguém com uma seriedade muito grande para mostrar que as coisas elas podem acontecer. Mas o que mais me impressionou na Ive é a maneira como ela é realista. Até realista demais, às vezes. Nossa Senhora, deve ter. Hoje eu estava falando exatamente sobre isso na live que eu fiz hoje. A gente está gravando aqui a entrevista na segunda-feira, é o dia que eu faço as aulas ao vivo, que eu estava falando exatamente, gente. Se vocês quiserem alguém para iludir, para falar que dá para vender sem aparecer, você pode, mas aqui a gente não vai, eu não vou falar isso. Ah, e quem dera que fosse só isso que você dissesse.
Isso aí que se vocês estão vendo vídeos rápidos dela, ela vai dar essas realidades, ela vai colocar essas realidades para vocês, mas vocês vão ver que se vocês forem junto com ela, ela vai muito mais a fundo. E aí, quando eu olhei o vídeo, eu falei, cara, ela não tá brincando, ela tá falando muito sério, ela tá falando a verdade. E assim, foi, acho que já no, quando eu terminei de maratonar, quando eu falo maratonar, porque são os vídeos, alguns vídeos longos que eu fiz questão de ver, eu falei, gente, aí ela não estava falando de venda, porque eu preciso vender, porque aí. Não, ela estava falando, me entregando conteúdo de verdade. Ela estava. Eu vi alguém se posicionando de uma maneira tão forte, de uma maneira tão presente, assim. Eu falei, cara, se eu sou mulher e eu estou querendo empreender agora como cantora, além de ser cantora, eu me identifiquei muito com ela. Por isso. Aí eu apertei e fui cair no WhatsApp. Gente, ei, será que eu adianto logo? Não, vou deixar você continuar perguntando, que eu quero te contar também a experiência de ter visto você ter interagido com você pela primeira vez, né? E foi assim que eu te achei, É falando porque, mas sério no YouTube. não é, mas é isso, né? Assim, você achou já logo, mas foi logo de cara que você falou assim, você precisou assistir vários vídeos, né? Não, então, eu maratonei, e aí, nesse mesmo dia que eu maratonei, no dia seguinte que eu fui no YouTube para fazer alguma coisa, ela apareceu de novo para mim, lógico, porque eu maratonei o canal dela, então, Sim. muito provavelmente ela já estava ali nos meus favoritos. Eu gostei, eu curti o vídeo, porque quem trabalha com isso começa a ficar muito sensível para essas coisas. Quando a pessoa assim, curte aqui, ativa o sininho, isso é verdade, gente, senão as coisas não funcionam para ninguém. Se você Sim. não está fazendo com os outros, ninguém vai fazer com você. É verdade, pior que é verdade. Às vezes a gente fala assim, ai, ninguém comenta nas minhas publicações, mas e você comenta na publicação dos outros? Você curte a publicação dos outros, né? E aí, depois desse vídeo, no dia seguinte, você apareceu de novo, eu disse, pronto, agora. Quando eu digo dia seguinte, eu acho que pode ter dado uns delays aí de uma semana, porque a gente fica inseguro, a gente não conhece, a gente não sabe o que é. É Exatamente. preciso ver um ou outro vídeo. Aí, lógico, eu fui no Instagram dela, olhei como ela publicava, e aí você via alguém que sabia funcionar nos dois perfis, que para mim isso foi muito importante. Alguém que sabia, compreendia as duas linguagens. Aí eu falei, cara, aqui ela bota isso e lá ela bota aquilo. Eu fiz uma análise também. A gente analisa para poder fazer essa compra. Eu fiz essa análise, mas eu fiquei vendida na hora. Assim, para mim foi muito fácil por conta dessa seriedade, dessa realidade, de trazer para mim à tona aquilo que de fato é. E você vê, e realmente isso que você falou é muito importante, porque você vê como é que é, muitas vezes, a jornada que as pessoas percorrem até elas decidirem contratar um serviço ou comprar um produto, né? Muitas vezes a gente acha assim, ah, nossa, eu fiz um anúncio, o anúncio não vendeu. Mas a gente não para pensar na jornada que a pessoa percorre. E às vezes leva uns dias, né? A pessoa está ali te observando, você nem sabe. De repente ela entra em contato com você, mas ela já estava te pesquisando, e no que a pessoa entra é o primeiro contato que você tem com ela, mas não é o primeiro que ela tem com você, né? E É. às vezes a gente acha que assim, ah, vou só fazer um anúncio e pronto, vendeu. E olha só todo o caminho, né, que a gente percorre até decidir contratar alguém. Decidi contratar alguém assim. Olha como começou o meu relacionamento com o conteúdo, com vendas no digital. Eu comecei a querer fazer isso em 2020. E eu comecei, esse meu início está sendo agora, de verdade, colocando a mão na massa, porque eu fiz cursos, mas não adiantou nada, eu não sabia botar a mão na massa. Eu tenho explicações homéricas aí de cursos online que tem vídeos de. Gente, não adianta, assim, é muito diferente, é muito diferente. E eu comecei a acreditar muito mais nisso. Eu acredito que o fato de eu ser fonoaudióloga também, porque não existe, na minha época, quando eu atendia, não existia terapia online, né? Então eu vi o Sim. quanto as minhas terapias eram frutíferas, porque eu estava ali, eu, o paciente e eu. Então, eu valorizei muito mais o trabalho da Ive com isso. Quando ela falou, a minha consultoria é individualizada. Vocês não têm noção do valor agregado que isso tem. É, porque realmente você está ali, você tem alguém que está explorando a sua dúvida, a sua dificuldade, né? Então é diferente de quando você está, muitas vezes, num curso que são várias pessoas e ali
pessoas com necessidades diferentes, com demandas diferentes, né? E às vezes é muita gente e a gente não tem um olhar individualizado, né? É diferente. Totalmente, totalmente diferente. Agora, depois que você entrou na mentoria, depois que você começou a aplicar um método, quais foram os resultados que você teve? Gente, a primeira coisa que eu acho que o método da Ive, ela começou quando eu falei com ela a primeira vez no Instagram, no WhatsApp. Porque, assim, foi um negócio impressionante. Ela, quando veio falar, assim, de voz, às vezes ela mandava mensagem, mas a maioria das vezes ela falou de voz, eu já fiquei assim, uau, né? Uau! É Já alguém mando que. logo áudio para assustar a pessoa ou ela fica ou ela vai. Não, eu pensei assim, ela existe! Mas é essa a ideia. Ela existe, ela está aí para me ajudar. Eu falei, uau! Da hora que ela começou a falar, e começou, para mim ali começou a história, sabe? Eu sabia que era algo que o mundo digital ele poderia ser muito mais sério do que eu imaginava. Isso para Uhum. mim foi muito importante, porque eu estava diante de alguém que estava levando o mundo digital a sério como seu dia a dia de trabalho, como alguém que estava dando atenção individualizada para cada pessoa que estava chegando. E por várias vezes, a gente conversou várias vezes de texto, mas eu me sentia muito amparada. E aí, hoje, vivendo e colocando a mão na massa, eu fico assim, para mim, todos os dias, ter feito a mentoria, ter. Gente, assim, só para vocês saberem, eu já estou na segunda mentoria com a Ive, eu não Sim, deixei é ela, verdade. ela ir embora da minha Verdade, vida começou em assim. dezembro. A gente começou em dezembro, a gente está terminando agora. E assim, é impressionante. Eu considero que a minha vida nas redes sociais, ela é um antes e um depois da mentoria da Ive, pelo simples fato de eu compreender que eu posso viver disso, que isso pode fazer parte da minha vida, que eu tenho que levar isso a sério como um trabalho qualquer, e que não é porque eu estou no digital que eu preciso me esconder, que não é porque eu estou no digital que eu preciso ter medo. Isso, a Ivy me orientou a assumir a pessoa que estava nascendo agora, que era uma mentora, uma consultora para cantores para cantores e cantoras, na verdade, eu trabalho só com cantoras, mas como eu falei, então no começo, de vez em quando, aparece um monte de cantores querendo a mentoria, mas eu acho que isso tem um tempo para a gente ver, para a E é gente uma coisa conseguir. também, assim, que, por exemplo, eu falo aqui, o canal ele é mais voltado para mulheres, o meu trabalho ele é mais voltado para mulheres, eu atendo predominantemente, assim, se eu vou botar, meu público, meus clientes são 95% mulheres, mas eu atendo homens também, nada vai impedir, né, de que se algum homem se identificar com o seu trabalho, como acontece aqui, vão chegar até você, e você não vai falar assim, não, não atendo homem, não, vai atender. É, e aí, hoje, para mim, na hora que eu encarei isso como uma realidade da minha vida, assim, que foi isso para mim foi um marco. Que às vezes você fica assim, gente, mas o digital vão me chamar de blogueirinha, vão achar que eu tô, que não é verdade o que eu estou fazendo. Gente, depende do teu posicionamento. Depende muito. E eu estava sempre eu tinha uma dificuldade enorme de, de, de me assumir, né? De me assumir. E o que eu faço com os meus fãs? Eu tenho fã-clube, gente. O que eu faço com o fã-clube? Gente, tudo quem decide sou eu. E a maneira como eu me posiciono sou eu que decido. Só que eu Sim. só consegui isso com ajuda. Eu não consegui isso sozinha. E eu garanto, mas assim, não tem nada que eu possa garantir mais para vocês do que o que eu estou garantindo agora. Você só consegue quando você tem alguém sério que pega na tua mão e te ajuda a dar esses passos. A gente começou a mentoria em dezembro, né? Até então, você já estava vendendo. Eu me lembro quando você me procurou. Você nem sabia muito bem o que você estava querendo. Se você queria o É. tráfego, se você queria estratégia. Olha, eu nem sei. Eu vou lançar Você veio, eu vou lançar uma consultoria, vou lançar um curso. Você falou alguma coisa assim. Mas ainda estou vendo como é que eu vou lançar. Até então, ali naquele momento, você já tinha feito venda, já tinha vendido curso, mentoria, consultoria? Como é que estava naquele momento? Naquele momento que eu encontrei a Ive, tinha uma sessão que eu estava querendo montar, uma sessão comigo para conversar, estava no meu link, mas
Gente, eu nunca tinha vendido nem um centavo no Instagram. Nada, zero, 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 zero. Aí ela olhou e falou assim, olhou, aí a gente começou a mentoria, eu falei, eu estou precisando, na verdade, eu não sabia nem o que eu estava precisando. Essa é a verdade. Apesar, e assim, gente, não há, porque você, para esse mundo, ele não é óbvio. Ele não é óbvio, ele parece ser óbvio, que é o que deixa a gente achando que todo mundo conseguiu, então eu também vou conseguir, mas não, não, você precisa de direcionamento, de posicionamento. Então, eu tinha aquela sessãozinha lá, estava lá, mas eu falei, Ive, eu não sei nem quem clicou, quem deixou de clicar, mas ela falou, mas que sessão é essa? Eu falei, eu não sei, eu acho que se alguém me procurar, eu não sei o que eu vou fazer. Então, estava assim, né? E aí a gente foi organizando o meu perfil, foi organizando. Na verdade, a gente organizou. Eu costumo dizer que a gente organiza a vida da gente. É algo que passa até por uma terapia. Porque é quase um atendimento, chega a ser um atendimento psicológico, a pessoa não sabe o que ela quer. É o que eu digo. É por isso que, assim, quando eu deparei com ela, eu falei, cara, é alguém que vai me ajudar. E geralmente, gente, todo mundo que ajuda a gente tende a estar trazendo essas comparações de psicólogo, de terapeuta, porque, de fato, às vezes a Ivy me diz, eu falei, Ivy, eu estou muito chateada porque aconteceu isso, isso e isso, eu não estou mais acreditando que isso vai funcionar, porque tal pessoa que trabalhou comigo na música começou a mexer comigo, como se eu, então vai virar blogueira, não é mais cantora. Isso foi dificílimo para mim. E ela disse: ei, 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 você não pode deixar isso acontecer. Parararara. Gente, era dezembro isso, tá? Depois, o problema todo. Aí tem aquela questão do fim de ano, você não sabe o que vai fazer. É. Gente, em Eu não sei se janeiro. vocês sabem ou não, assim, a Alexandra, ela tá no Canadá. Então, ela foi porque o marido dela, seu marido é canadense, né? Meu marido é canadense, O marido de Alexandra é canadense. Só que ela morava aqui no Brasil, ela tinha já uma carreira muito estabelecida. A Alexandra, se vocês forem lá no perfil dela, vocês vão ver que a Alexandra é consagrada já. Ela tem um troféu Gonzagão, já é muito premiada. E ela estava se sentindo, poxa, mas como assim eu vou ensinar? Eu nem estou com minha carreira de música agora, mas espera aí, você já tem uma trajetória, né? Você já tem um troféu. Como é que você conquistou esse troféu? Você tem single, né? Tem toda uma história já. E muitas vezes, realmente, é muito normal quando a gente está começando nesse mundo, começando um negócio, né? A gente se jogar para baixo muitas vezes mesmo. Poxa, mas porque é difícil? Porque o início é o que a gente falou, o início é a parte mais difícil. Então a gente fica assim, poxa, mas espera aí, né? Aí vem alguém que desanima a gente porque não tem coragem de fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, e Isso. aí a gente fica assim, poxa, mas será mesmo? Eu nem tô com a minha carreira musical, não está acontecendo. Eu não estou cantando agora, mas você não precisa estar cantando agora, né? É. Você tem que estar, você tem o quê? A sua experiência ela não morreu, ela não acabou, né? Tudo que você viveu, que você fez para chegar onde você chegou para ser uma cantora premiada, não acabou, né? Então é uma coisa que a gente às vezes, enquanto a gente está realmente sozinho, e eu sei porque eu passei por isso também, eu também lá no início também já estive muito sozinha. Quando a gente está sozinho, a gente não enxerga. A gente não enxerga o potencial que a gente tem. A gente realmente fica nessa, né? De, ai, não vai acontecer, não estou vendendo nada e pronto, acabou, né? Enquanto quando vem alguém para mostrar para a gente, poxa, mas isso aqui, e esse outro ponto aqui. E depois que você começou a enxergar, você vendeu? Gente, dezembro, como ela falou, tá, tudo isso aconteceu. Janeiro, o meu WhatsApp começou eu falei, caraca, começaram a me procurar. Isso, e aquilo, e aquilo. Aí eu ficava assim, meu Deus, Ivy, o que que acontece? O que que eu faço agora? O que eu faço que vocês não estão me procurando agora? O que que eu faço aí procurando a Alexandra? Aí começou. Aí que é o que é mais mágico. Vocês não têm ideia de como se aprende durante esse processo. Sim. E aí aconteceram as vendas. Eu saí do zero para vender no Instagram, que eu acho imediatista, eu acho, né, que é muito rápido tudo, mas eu consegui vender. E aí, nossa, porque assim, gente, você fala assim, cara, é possível, mas sozinho, não, É não. mais difícil, né? É bem.
Não, se é difícil junto, tu É, imagina só, né, Ive? Tu imagina só. E o que eu digo sim. assim, eu acho que a gente sempre pensa assim, é, ah, mas será que eu vou fazer? Ah, mas será que eu invisto nisso agora? Bom, se você quiser vender, você precisa investir. É, não tem É jeito. como, Todo não tem jeito. mundo. Todo mundo. E IVE é em todos os cantos, em É, todos os cantos. Para eu montar um McDonald's, eu preciso investir na sim. franquia do McDonald's. Eu preciso gastar uma fortuna numa eu nunca vou esquecer, uma vez, meu marido também, e olha, gente, meu marido é marqueteiro, trabalha numa empresa nos Estados Unidos com marketing, mas não conseguia pegar na minha mão como o Ive pegou, entendeu? Não consegue, porque ferreiro, casa de ferreiro, né? Ah, Aquela sempre. história. Sempre, não tem, não tem. Então, assim, eu não consegui avançar porque não dava para ele me ajudar, mas eu estando, me concentrando nisso, e aí, pois é, ele sempre fala assim para mim: é impressionante como você. Ah, eu vou fazer faculdade. Gente, você fica 4 anos pagando a faculdade ou não, mas você tem uma paciência de 4 anos para Sim. esperar você se formar e depois você conseguir um emprego para depois você ven conseguir ganhar dinheiro. São 4 anos só estudando. Só estudando, mas você não tem coragem de esperar É, 3 meses, 1 ano, 2 anos para você vender no Instagram? exatamente. A pessoa quer o Instagram, tipo assim, abriu o perfil, já quer uma fila de gente querendo comprar. Não, não é assim. E outra coisa, você precisa investir também. Foi algo que a Ive me trouxe assim. Todo mundo dizia assim: ah, basta postar todo dia. Ah, basta fazer um conteúdo relevante. Ei, eu achava que meus conteúdos eram relevantes e que eu estava postando todo dia. Só que não. Eu me lembro quando você começou a mentoria, você até ficava culpa. Nossa, ficava mal porque você não tinha conseguido postar. É. E vendendo. E chegando nas E pessoas. vendendo. E E gente vendendo. chegando. E gente chegando. Aí eu falei, gente, não quer dizer. E assim, nossa, olha, para mim foi assim um choque de realidade. Um choque de realidade, de verdade. Porque eu comecei a pensar: ei, isso aqui é como qualquer coisa na minha vida. Isso aqui eu preciso investir para ter de volta o fruto. Eu preciso plantar. É aquela velha história que pode ser clichê, mas você tem que plantar, esperar regar, esperar crescer para o fruto sair. Gente, é idêntico. A natureza está aí para mostrar para a gente como é que funciona. Se você quiser fazer o inverso, não vai dar fruto. Se você quiser fazer acelerado, não vai colher, não vai. Então, foi necessário isso acontecer para eu dizer, gente, eu preciso investir, é uma carreira como outra qualquer, e a partir de hoje eu me assumo. Isso é Eu o me mais assumo. importante, né? Se assumir empreendedora, se É. assumir que as coisas também existem um tempo para acontecer. Existe, não é assim, abrir um negócio hoje e amanhã já está rico, né? Aqui no digital. Se criou muito essa ilusão de que aqui é dinheiro fácil, você fica rico fácil, e quando a gente começa a fazer, a gente começa a se frustrar. Muita gente se frustra no processo, porque não é assim que acontece na prática, né? Não é IVE. E muita gente às vezes fala assim: ah, mas eu vou investir essa grana agora. Gente, eu fico impressionada como é que as pessoas têm dinheiro para investir numa base de maquiagem. Sim. Ei, mas não tem dinheiro para investir numa mentoria, numa consultoria que vai fazer você vender. É muita falta de coragem, assim, é muita, poxa, sabe? Às vezes investe, ah, eu vou comprar. Gente, se você for comprar hoje um batom, você tem que pensar 2 vezes se você vende o batom ou se você trabalha, ou se você investe na sua consultoria, investe na sua Sim. mentoria. Pensa, é porque, às vezes, um batom, você consegue comprar uma maquiagem. Se você comprar um kit de maquiagem, ai, não, pronto, acabou, pronto. É a mentoria toda. Eu estava falando isso aqui hoje, né? Porque a gente está aqui no final de abril e vai ter o show da Madonna aqui no Rio, né? E o show vai ser de graça. Mas tem muita gente que, por exemplo, deve ter alugado um apartamento lá na frente da Praia de Copacabana para ver esse show. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Para você poder comprar um curso que seja relevante ou pagar uma mentoria, não tem dinheiro. Mas para ir no Rock in Rio, num show desse e alugar um apartamento, todo mundo vai, né?
Todo mundo tem dinheiro, É, cadê o dinheiro que não tinha? Então, é muito uma questão de prioridade mesmo. É uma questão de prioridade. concordo. O quanto o seu negócio é importante, o quanto realmente você quer desenvolver esse negócio, o quanto você leva isso a sério. Eu sempre falo que, assim, para mim aqui, o meu trabalho é uma missão, é um projeto de vida, né? O meu negócio, tudo que eu faço aqui é um projeto de vida, não é uma coisa que eu penso assim, eu estou fazendo uma renda extra, tô aqui só para passar meu tempo. Não, eu não tenho tempo para passar, não. Eu tenho muito, eu não tenho nem tempo, É isso, entendeu? gente. Que Foi dirá tempo assim para que eu, passar. foi por isso que eu comprei 2 vezes o curso dela. O curso não. Ei, 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 Alexandra, não é Mentoria. a mentoria dela, sabe? Foi por isso que eu comprei, foi só por isso, entendeu? Foi assim, ó, na lata, bora, é isso. E assim, a gente ri muito, porque eu não tenho problema com verdades. Nunca Porque tive. exatamente, os iguais se atraem, né? Porque a Alexandre é Atraem. muito assim. Nunca tive problema com verdades, e aí ela dá na lata, e assim, eu dou abertura, porque eu preciso ouvir. Porque é isso que ela acabou de falar. Eu tenho dinheiro para ir no show da Madonna, mas eu não tenho dinheiro para investir naquilo que eu quero para mim como empreendedora, para eu poder viver de forma autônoma. Não Ei, é? uma coisa errada com você. E melhorar a própria vida, porque é aquela coisa, gente, quando você vai, e eu tenho isso muito claro comigo, eu já participei também de processos de mentoria, obviamente, né? Já também participei de mentorias para receber orientação no meu negócio. E eu tenho comigo o seguinte: se eu entro num processo de mentoria, eu tô ali para eu ser orientada, para eu saber qual é a merda que eu estou fazendo no meu negócio que eu não estou vendendo como eu quero. Me fala que eu quero saber. Então eu entro com esse espírito, entendeu? Eu não entro ali cheia de mimimi e assim, ai não, ai sério, mas eu fiz esse conteúdo, tá tão bom. Como assim você está falando que tá ruim? Ai, você é muito dura. Não, eu entro ali para realmente alguém ser duro comigo, porque no meu negócio, eu sozinha, eu não tenho essa visão. Ou eu vou criticar demais tudo que eu faço, vou ser muito crítica, que é o que acontece geralmente, as pessoas ou elas são muito críticas consigo mesmas, ou elas acham que tudo que ela está fazendo está muito bom. É, Então, quando a gente entra num processo, a gente tem que vir de peito aberto, de coração aberto para receber as críticas que vão vir. Porque se for para a gente só elogiar, para que a gente vai fazer a mentoria? com Então, certeza. do mesmo jeito que eu sou, eu quando entro numa mentoria, eu também quero isso. E eu estou falando que já entrei em mentorias que não recebi esses feedbacks e para mim não foi bom, eu não cresci, eu não Não, e você avancei. não é uma questão de ser dura ou não, é uma questão de ser realista. Realista. É o tipo da coisa. Se você está achando que seu conteúdo está muito bom, o que você está querendo vender? E você não está vendendo por quê? Por quê, né? Por quê? Eu A achava meu pergunta conteúdo você lindo. fazer. Eu achava meu conteúdo lindo. Eu achava meu conteúdo maravilhoso. Mas não vendia nada. Nem clicar no meu link da bio, o povo estava clicando. Gente, é tudo uma questão de posicionamento, de você reconhecer. É igual ela falou. O que eu acho que é muito forte. Tem gente que se acha que não está conseguindo vender, ou porque acha que está tudo bom e não está querendo mudar nada, porque tem apego com as próprias ideias, ou porque vive se autocriticando, se auto-sabotando e não está conseguindo. O grande lance é chegar aberto, Sim, reconhecendo aquilo que você não está conseguindo. Ei, me ajuda, eu não estou conseguindo vender. Ei, me ajuda, eu não sei o que sim. vender. Ei, não é? Ei, me Exatamente ajuda. isso. A gente tem que. É um trabalho o tempo inteiro de. Vamos botar assim, de humildade, de reconhecer que a gente não sabe tudo. Que nem Isso. sempre o nosso conteúdo vai estar bom, nem sempre o nosso produto vai ser perfeito. Tem muita gente que chega na mentoria e fala assim: nossa, mas o meu produto é tão bom, é tão maravilhoso, por que eu não vendo? Porque está faltando marketing. Porque falta Isso. você saber fazer marketing também. Não adianta ter um produto maravilhoso se você não sabe vender esse produto. Então, às vezes é muito isso. Não é que o produto tem que melhorar, mas a forma como você vende, a forma como você apresenta, precisa sim melhorar. E se você vem para uma mentoria, é sinal de que você não está conseguindo fazer isso, né? Precisa de É, ajuda para conseguir fazer. e as pessoas, Ive, às vezes se comparam. O que que tá pegando hoje? É porque quando você. Vamos voltar ao curso de universidade. Quando você faz, por exemplo, eu sou fonoaudióloga também. Aí o que que acontece? Eu fiz fonoaudiologia. Se vem uma outra pessoa e se forma em fonoaudiologia, ela tem o mesmo curso que eu.
Você concorda? Mas se eu tenho mais de 25 anos de carreira e ela tem 1 ano de carreira, e ela quiser se comparar comigo, os feitos, a quantidade de pacientes que eu já atendi, o que quer que seja, ela vai ter um problema. Então, as pessoas olham, às vezes, alguém com 2 milhões de seguidores, acha que aquilo ali começou ontem. Sim. Gente, o processo, ele é tão lento quanto. Ele é tão lento quanto qualquer processo de universidade, qualquer processo de técnico, de um técnico que vai fazer alguma coisa, um cabeleireiro, às vezes um cabeleireiro nasce aprendendo, nasce cortando cabelo, né? A pessoa já está com 15 anos, já corta cabelo, que é uma maravilha, já nasceu para aquilo. Mas no mundo do empreendedorismo digital é a mesma coisa, você precisa de tempo para conseguir se Sim. firmar. Olha, e só para você ter uma ideia, assim, às vezes a gente pega as pessoas que já são muito grandes, né? Por exemplo, eu dando uma passeada rápida aqui em perfis muito grandes que tem mais de 1 milhão de pessoas. Perfis aqui, ó, tô dando aqui uma olhada rapidinho. Por exemplo, a VTube tem mais de 33 milhões de pessoas no Instagram dela. Quantas publicações ela tem? Mais de 3 mil, quase 4 mil publicações no Instagram dela. Isso significa o quê? Que teve toda uma jornada ali. E aí, às vezes, a pessoa tem nem 100 publicações, nem 50 publicações, ela já quer ter um perfil imenso. Não vai, gente, não vai. Não vai mesmo, não Não vai. está nem investindo em E é um, tráfego direito ainda. e é um trabalho de formiguinha e de bastidores, de Sim, bastidores. Vocês não sabem a quantidade de vezes que aí pegou na minha mão, que as coisas estavam eu estava fazendo errado, e às vezes, gente, assim, ó, porque as aulas dela ficam disponíveis para mim, e aí eu olho as aulas dela e falo, nossa, mas ela é muito paciente. Ela é um nossa senhora! Porque, assim, uma vez que você não sabe para onde vai o gerenciador, a primeira aula da Ivy sobre que ela me deu a primeira sessão que a gente trabalhou sobre o gerenciador, que eu olhei ela falando, eu falei: "Caraca, eu nunca vou conseguir mexer nesse gerenciador". Ela vai gente, na segunda sessão que eu fui assistir a primeira, eu falei: "Nossa, que paciência", gente, mas assim, é de uma paciência. Aí você tem certeza que a pessoa nasceu para aquilo, que ela vai te ajudar, ela não vai te deixar só, hora nenhuma, não teve uma única vez na minha vida, nesses meses que a gente está juntas, que eu mandei um WhatsApp para ela: "Ive, eu não consegui isso, isso e isso". Pode demorar a responder, até porque, gente, isso é ótimo. Se ela está demorando a responder, é que ela está cheia de cliente. Então, sim. Às acabou-se. vezes é difícil mesmo responder na hora. É, é difícil responder na hora, mas ela responde e responde com tempo e responde com precisão e diz o que a gente tem que fazer. Não, isso que para mim foi o mais válido. Não teve segredo, não teve assim. O método ele é todo explícito de ponta a ponta. E aquilo que ela promete, saia do zero para vender no Instagram é a coisa mais verdadeira que eu já pude ouvir de dezembro para cá, E falando como sério. que você se sente hoje que você conseguiu sair do zero e começou a criar anúncios que vendem no Instagram? Gente, eu me sinto a mentora, primeira coisa, E para você dizer para é? você. Eu me sinto assim, eu me sinto mentora de verdade. Hoje, eu tive uma dúvida, mandei uma mensagem para ela de manhã, ela falou assim: Alexandra, é porque tem muito fã ainda no seu Instagram. Aquilo cravou como uma. Eu falei, caraca! Quer dizer, o que para mim antigamente era um problema, podia ser um problema. Cara, e meus fãs, Ive, o que que eu vou fazer com os meus fãs? Ela disse, Alexandra, se eles são seus fãs de verdade, eles vão ficar ali para ver você crescer de uma forma ou de outra. Porque a minha preocupação, como ela disse, era estar no Canadá, vir embora para o Canadá, porque eu já estou aqui há quase, vai fazer 5 anos esse ano. E aí eu dizia assim, poxa, mas a minha carreira de verdade mesmo, ela de cantora, aí ela me corrigia, carreira de verdade não existe. A carreira de verdade é a carreira que você quer para você. Se com toda essa bagagem, com toda essa experiência, você começar a doar, a dizer para as pessoas como é que se faz, como é que. Ah! Ela me perguntou uma coisa que nunca vou esquecer. Ela falou assim: como é que seria se você tivesse começando os seus projetos musicais e tivesse alguém como você para te orientar? Sim. Então, às vezes, você que está assistindo aí tem um ouro que não sabe
que isso, as pessoas estão precisando dele, estão precisando dele, Exatamente. e você não sabe como comercializar ele. Tá aqui. Exatamente, porque às vezes a pessoa Ela realmente não sabe, né, como vender o próprio trabalho, ou então ela está, às vezes, assim, esse processo da mentoria realmente, às vezes, é muito interessante, porque é justamente de ver aquilo que a pessoa não está vendo, isso. né, de E você parar para pensar, você já parou para pensar nisso aqui? Né? Então, realmente, não é só sobre tráfego, o tráfego isso. ele ajuda, mas até chegar no tráfego é tanta coisa para ajustar, porque se não tiver ajustado, a coisa não acontece, né? E as pessoas acham que é só fazer anúncio, é só configuração, e é tanta coisa para ajustar. E vocês não têm nem ideia, porque o que a Ivy me fala é que eu ajustei tudo que eu tinha para ajustar de dezembro para cá, talvez eu continue ajustando. Ah, sim, mas nunca para. Eu não parei até hoje de ajustar. Ela disse: "Eu não parei até hoje, eu estou desde 2000 e tanto". Eu falei: "Minha nossa senhora, e agora?". Ela falou: "Não é problema, Alexandra, porque é um aprendizado constante". Então, hoje, gente, eu me sinto mentora, eu me sinto consultora, eu me sinto responsável por cantoras que estão com seus projetos musicais que não conseguem reconhecimento. Porque a gente só consegue reconhecimento se reconhecendo. Então, primeiro foi preciso que eu me reconhecesse, com a ajuda de Ive, para ajudar as cantoras a se reconhecerem. Ou seja, eu tenho um ouro e eu estou conseguindo transmitir esse ouro para outras cantoras através de uma pessoa que pegou na minha mão, que acreditou, porque acredita, a pessoa olha e acredita. Não Sim. acredita e fala assim: olha, eu acredito que tenha muito potencial para isso acontecer. E aí você fica assim, meu Deus, poxa, olha a sua trajetória, que às vezes a gente não consegue ver. Você consegue mostrar isso para alguém. Ou seja, é transformar o que você tem de mais precioso em uma mentoria ou uma consultoria ou um produto vendável, de forma realista. Exatamente, porque e sem enganar ninguém, porque às vezes as pessoas acham que tem que ficar enganando, que tem que falar, né, igual hoje em dia no marketing de ostentação, que você tem que alugar uma casa, tem que estar tudo muito bonito para poder mostrar para as pessoas e poder fazer um Instagram que vende, né? E não é necessário nada disso. Você fazendo um marketing real, um marketing verdadeiro ali, a coisa vai acontecer, porque às vezes a pessoa precisa realmente de alguém como você, né? Igual a sua cliente, por exemplo, precisa de alguém como você. Você fala assim, eu não estou cantando agora. Mas a pessoa precisa de alguém como você, que já viveu o que você viveu, que já teve as suas experiências, né? Então, é tudo muito sobre isso. Agora, uma pessoa, por exemplo, alguém que está começando agora a criar anúncio no Instagram, tá aí dando os primeiros passos, igual você estava lá atrás. O que você diria para essa pessoa? Você precisa se organizar. Você precisa acreditar que sozinha você não vai conseguir, você precisa investir no seu potencial, naquilo que você quer. Essa sua ideia, ela só vai se tornar realidade se você olhar para ela, acreditar nela e investir nela. E muito provavelmente você vai precisar de alguém que coloque essa ideia de uma maneira iluminada. Eu sempre disse que a partir do momento em que eu encontrei com a Ive, ela deu clareza para o meu trabalho. Ela me trouxe propósito para o meu trabalho. E assim, agora se você me perguntar, mas você já sabia? Eu já, mas a gente sempre sabe do que as pessoas estão lembrando a gente. Porque, na verdade, o que a Ivy fez comigo, ela me trouxe lembranças, é, imediatas daquilo que eu já tinha vivido, daquilo que eu já estava fazendo e daquilo que eu queria continuar fazendo. Ela fez com que eu acreditasse em mim. Então, assim, você precisa olhar para essa ideia com carinho, você precisa investir nessa ideia e você precisa de alguém para clarear o seu propósito e o seu objetivo. Muito bom, Alexandra. Olha, sinceramente, eu acho que muita gente vai sair daqui já com essa entrevista se sentindo incentivada, motivada, que é o objetivo aqui realmente dessas entrevistas que a gente faz, porque eu sei o quanto é difícil começar, né? É muito difícil, às vezes, você tá no início, você não encontra apoio, ou não tem alguém para realmente dar aquele olhar para o seu negócio. A gente precisa muito disso. Às vezes a gente realmente não tem dinheiro para investir. Tem muita gente que não. Eu, por muitos momentos, não tive dinheiro e ficava assim, olhando e via um vídeo aqui, via um vídeo ali
E às vezes é esse o processo, né? Mas o mais importante é a gente se abrir, é a gente continuar buscando. Porque se hoje, por exemplo, não tem dinheiro para investir numa mentoria, vai caminhando até que uma hora que você vai ter, né? Desde que não esteja gastando com Rock in Rio, Com o show da Madonna? o show da Madonna é de graça, mas muita gente Não, vai não. gastar para Mas, poder ir, né? ei, não é só gastar para poder ir, é a estrutura para estar lá. Ah, sim, também tem A isso. estrutura É para que eu estar tô lá. falando, né? Às vezes a pessoa É, se tá realmente, porque já teve vezes aqui, ou tinha dinheiro para pagar aluguel e comer, ou tinha dinheiro para investir em um curso. Mas, se não é esse o caso, né? Tirando as pessoas que não têm esse o caso, investe realmente, porque eu nunca me arrependi também de ter investido, fora aqueles que realmente não foram muito proveitosos, não foram bons, igual eu não recebi o feedback adequado, mas nunca me arrependi de investir em conhecimento nenhum, porque a gente nunca perde isso, né? Você pode perder dinheiro, pode perder um monte de coisa, mas o conhecimento ninguém te tira. Isso é e muito bom. eu garanto que a sua mentoria, ela é educativa. Eu garanto isso para vocês. Ela é educativa e ela te traz conhecimento, você se sente muito mais poderoso, muito mais poderosa para continuar a fazer. Então, assim, quando você pensa, eu estou com uma grana aqui, mas eu não podia fazer isso agora, não podia. Gente, paga uma consultoria, veja o que eu estou dizendo para você. Só o fato de você olhar para a sua ideia, ela já cresceu. Exatamente. Porque Ela já às cresceu. vezes a gente não dá atenção, né? A gente acha que é aquela coisa de achar que realmente é muito fácil, né? De é fácil e é isso, e aí acaba deixando para depois também. E às vezes, como eu falo para os meus, porque agora, gente, eu posso dizer que eu também tenho os mentorados, a partir de Olha eu que digo, sentimento maravilhoso! é um sentimento maravilhoso. Eu tenho os meus clientes, olha como é que é muito bom isso. Eu digo muito para eles, eu falei assim: vocês querem viver de música, mas ninguém faz música. Sim, Ei, eu estava conversando com meu marido essa semana, eu falei assim, é igualzinho. Ei, um exemplo aqui, só para a gente. Eu sei que eu falo muito, tá, gente? Agora, assim, olha, eu vou jogar na loteria. Eu quero ganhar na loteria, mas eu não jogo. sim, Como é que exatamente. as chances de você ganhar na loteria são zero? Agora, a gente até brincou, Marta falou assim, eu falei, e quem faz música e não anuncia? Porque você pode turbinar sua música. Sim, As pessoas acham que os grandes estão no primeiro lugar do Spotify sem gastar dinheiro. Gente, tem milhões investidos né? ali, né? E a gente acha que não, a gente vai conseguir vender sem anunciar. Isso não existe. Tem que colocar dinheiro em tudo. E aí você pega e fala assim, então tá, eu falei, e essas pessoas que conseguem chegar a um maior número de pessoas sem ter anunciado sua música? Hoje é quase impossível. É uma loteria. É igual você joga sozinho, você não paga. Só Ó, viralizando, né? Mas a viralização é uma sorte, é um jogo de ei, sorte. Ive, até para jogar na loteria eu preciso pagar. Sim. Verdade, Então, verdade. minha Não, e é um gente, jogo de sorte, realmente, né? Se você for. Porque tem muita gente que conta com a viralização, mas viralizar também é uma sorte. ei, mas é uma sorte, hoje em dia, é uma sorte absurda, absurda, Sim. absurda. Absurda. Você precisa que alguém pegue na sua mão. Não tem jeito. Não tem Não jeito. tem Você jeito. não tem jeito. Você precisa de mentoria, você precisa de alguém te olhando, de alguém conversando com você, de alguém falando do teu trabalho. Não tem como. Eu sou a prova viva disso. Eu só É consegui vender verdade. depois que ela pegou na minha mão e a gente seguiu juntas. Ai, muito bom, Alexandra. Obrigada por você ter vindo aqui contar a sua experiência, compartilhar, porque realmente, assim, às vezes a gente fica nessa, né? Ai, tô sozinha. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. E aqui o objetivo é justamente fazer com que você que está aí do outro lado não desista, que você continue, que você veja que existe um caminho, que é possível, mesmo que assim, não me identifico com a Ive, mas vou ver outra mentoria. Veja outra mentoria e tá tudo certo. Eu penso que é importante a gente realmente contratar aquela pessoa que a gente acredita, que a gente se identifica e que a gente percebe assim, poxa, eu acho que essa pessoa ela pode me dar um resultado. Mas se abra, né? O mais importante é se abrir para ter esse resultado e para ouvir o que a outra pessoa vai dizer também, né? Porque É.
É isso. A partir do momento. Eu penso o seguinte: a partir do momento. E tem gente que não é todo mundo que é assim, não. Tá? Porque a maioria das pessoas que vêm, às vezes, elas não querem ouvir ou não querem aplicar o que a gente tem para falar. E eu penso assim: a partir do momento que eu contrato ou alguém, uma mentoria, alguma coisa assim, eu quero ouvir o que essa pessoa tem para me dizer. Eu quero Isso. ouvir, quero aplicar o que ela vai me dizer. Porque para que eu paguei gastei meu dinheiro? Ei, se você não está querendo ouvir, por que você não está Joguei o dinheiro vendendo fora, tá com o nada? dinheiro sobrando. Não tá vendendo nada. Se você não está vendendo nada, é porque você não está funcionando. Então, eu vou te mostrar como é que funciona. Então, fique aberto. Exatamente. É mais ou menos Exatamente. isso. Baixa É a isso. crista, você não está vendendo. E eu Exato. garanto, se você. Eu estou falando sério, gente, não é porque não, porque assim, eu não posso. Se eu falar ao contrário, eu estou sendo injusta, eu quero frisar isso. Depois que eu fiz a consultoria com ela, eu saí do zero, para vendas no Instagram. Ei, e meu WhatsApp não para. É verdade. Agora o WhatsApp dela não tá. Não para. Eu disse para ela hoje, eu falei, eu estou preocupada. Ela, porque eu falei, e eu botei. E aí eu Né? tive que colocar no silencioso, porque o negócio tá. Até isso a gente tem que ter. Aí eu digo assim, tu agora vai terminar, eu quero continuar, Beta Alexandra, vamos. Porque assim, gente, é difícil largar. Não é? Daqui a pouco vai fazer a terceira mentoria já A daqui a pouco. terceira mentoria. Porque é isso, né? Realmente, quando a gente começa a ter resultado, às vezes é interessante realmente ter um acompanhamento, né? Mas também, às vezes, vai espaçando, você vai espaçando, né? Você não precisa mais ter aquele tanto de intensificação no início, mas depois é importante, sempre, gente, em todos os momentos. Não é a pessoa que está lá no topo, ela tem mentor também. Todo mundo tem Ela mentor, precisa todo se mundo precisa. manter no topo. Ela precisa se manter no topo. Exatamente, precisa de mentor, entendeu? Todo mundo É? precisa. Todo mundo, é aquela Exato. coisa, o mentor ele tem que ter mentor. Porque Tem. imagina, né? Se você não tem mentor, às vezes para outras coisas, às vezes precisa para marketing, vendas, precisa para tráfego, mas tem gente que vai precisar para outra coisa, vai precisar para administrar um negócio, para o financeiro do negócio. Você vai precisar para outras coisas, em vários momentos do negócio você vai precisar de algum mentor. Então, é um ciclo que nunca acaba, até porque eu até, um vídeo que eu publiquei semana passada aqui no canal foi justamente isso. A gente tem que estar sempre aprendendo a desaprender. E quando a gente começa a empreender, é exatamente isso. A gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas e aprendendo a desaprender aquilo que a gente tinha aprendido que não funciona mais. Que não pode ter esse apego, né? Ai, não, mas funcionava dessa forma, era dessa forma que estava dando resultado, mas às vezes muda, não é mais, E se você né? ficar com apego, você não vai conseguir transformar nada. 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 Exatamente. Porque tudo muda, ainda mais Nada. nesse mundo digital, as coisas mudam a cada momento. Agora a gente está passando por uma grande transformação no tráfego, né? O Instagram, o Facebook atualizaram várias coisas. Então, imagina, né? Se a gente tem esse apego, ai, mas funcionava assim, agora não funciona mais. Então a gente tem que estar sempre aprendendo a desaprender para avançar. É mais ou menos É, assim que funciona hoje em dia. Não tem exatamente. jeito. Não tem. Mais uma vez, obrigada, Alexandra. Fala novamente o seu Instagram para o pessoal ir lá visitar e conhecer seu trabalho. Pronto. É Alexandra Nicolas Oficial. Show de bola. O pessoal vai lá te conhecer. E é isso, gente, ó. Assiste aí a entrevista dela, deixa seu like se você gostou do vídeo. Deixa aqui o gostei, porque quando você curte um vídeo no YouTube, ele entende que o vídeo é relevante e vai começar a mostrar para cada vez mais pessoas que, assim como você, também estão precisando ser incentivadas, motivadas. E essa é a proposta aqui dessas entrevistas, que você realmente continue. A gente já teve vários comentários aqui nas entrevistas passadas de pessoas que realmente se incentivaram, se motivaram, e é por isso que eu continuo trazendo aqui essa série também, para você poder conhecer um pouquinho de outras pessoas, outros empreendedores que estão na mesma jornada que você, mas que estão conseguindo avançar. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, e consegue sim. Quando a gente se motiva, tudo acontece, tudo dá certo. E quando a gente vai na estratégia certa também, tudo dá certo. Às vezes é só um ajustezinho que está precisando para que você consiga os resultados que você deseja. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.